Programa Lente Aberta, apoio Armazene Baggio, guarde tudo o que você quiser aqui, 3229-0038 e Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance, 999-831404. Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos 4 convidados. Primeiro, o Dr. Rodrigo Manja Bosco, secretário adjunto de Saúde, conversa com a gente sobre o que a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo para combater o coronavírus em Ponta Grossa. Depois teremos o médico infectologista, Dr. Gerson Seluzniak, contando para a gente o que nós devemos esperar em relação ao coronavírus para os próximos dias. Na sequência, teremos Tônia Mansani, coordenadora de empreendedorismo e inovação da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, explicando o que os microempreendedores individuais devem fazer para passar por esse período de crise que está sendo causado justamente pela Covid-19. E, por fim, o professor César Abud Lima, da área de Tecnologia da Informação, explica para a gente como a TI pode ajudar o varejo, mesmo no caso de pequenas empresas. Nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora combate ao coronavírus em Ponta Grossa. Comigo, no estúdio da TVE, está o Dr. Rodrigo Manja Bosco, secretário adjunto de Saúde de Ponta Grossa. Doutor, obrigado pela sua presença hoje aqui. E, por favor, que medidas estão sendo tomadas pelo município para diminuir, digamos assim, os efeitos de algo inevitável, que é a presença do vírus em Ponta Grossa e, por consequência, na região dos Campos Gerais, já que somos um polo regional? O município já fez essas ações e iniciou, na verdade, esse processo com a conscientização da população com as medidas de higiene, a etiqueta respiratória. Logo depois nós tomamos a medida e veio em forma de decreto essa medida de que o prefeito orientava aos eventos públicos que fossem todos cancelados para evitar a aglomeração. E sucessivamente nós vemos fazendo implementações nesses decretos, colocando formas de contingenciamento, Então a gente colocou que o transporte público deve ser feito com as janelas abertas, com o menor volume possível de pessoas dentro dos veículos. Nós estamos preparando um novo decreto que vai colocar algumas novas situações de prevenção no sentido da transmissão, para tentar quebrar a transmissão ou o contágio do vírus. Paralelo a isso, nós estamos trabalhando já numa medida pensando num futuro. Ou seja, caso realmente a gente não tenha uma situação confortável em relação à transmissão do vírus e que esse vírus realmente se transmita de uma forma muito violenta no município e que nós venhamos a ter, então, situações de casos confirmados e de pessoas adoecendo por causa do coronavírus. A Fundação já está se estruturando, fazendo o preparo para o atendimento desses casos graves, que nós sabemos que são situações bastante complexas e dramáticas. Então a Fundação tem já iniciado a compra de equipamentos, insumos, remédios, medicamentos. Nós estamos prevendo o cenário para uma situação posterior ao fato do contágio. Essa é uma situação bem complexa porque assim, a gente não tem ainda um dimensionamento do volume de atendimento que nós vamos ter. Sabemos que é grande, que pode vir a ser grande, mas nós não temos ainda como dimensionar quantos pacientes nós estamos falando. E é isso onde a população tem que entender que ela vai nos colaborar. Eu sempre falo isso, que nós estamos num momento de prever e solicitar a participação da sociedade para que essa curva de adoecimento não seja um pico, e se não se torne um platô. O que quer dizer isso? Nós vamos ter pessoas infectadas com o vírus? Vamos. Isso é algo já notoriamente confirmado pelo mundo afora. O problema maior é a quantidade de pacientes que realmente vão estar infectados, mas quantos irão adoecer gravemente? É essa população que eu tenho que tentar evitar que seja toda de uma vez. Porque se todos adoecerem gravemente de uma vez, eu entro num colapso no serviço de saúde do município como um todo. Então, a importância
dessas medidas tomadas de afastamento da população, de evitar a transmissão, é para que a população predisposta a ter complicações graves de saúde não se adoeça toda de uma vez. E aí a gente consegue mais tranquilamente, não vou dizer tranquilamente, a palavra não seria correta, né? A gente vai tentar minimizar a complicação dessa situação, fazendo atendimentos aos que necessitam e cuidando nas unidades de saúde daqueles que precisam de atendimento de situações mais leves. Eu gostaria aqui de também entender o seguinte: a Prefeitura de Ponta Grossa, seguindo o exemplo do governo do estado, suspendeu as aulas na rede municipal, pelo menos durante um intervalo, se não me engano, de 15 dias. Né? Temos o fato do município ter decretado estado de emergência, até para facilitar o acesso a recursos e, com base nisso, melhorar então o combate à Covid-19. E temos essas ferramentas jurídicas, facilita o trabalho do poder público. Com certeza. Essas medidas, elas vão ajudar a Secretaria de Saúde a trabalhar com mais eficiência e mais celeridade? Sim, já está ajudando. É importante entender que, com o processo burocrático que existia, eu não conseguiria comprar insumos num prazo tão curto como posso comprar hoje. Levaria 3 meses uma licitação. Uma dispensa de licitação não sai em menos de 45 dias. E nesse cenário atual eu consigo fazer compras emergenciais imediatas. Eu posso entrar diretamente em contato com as indústrias, comprar diretamente das indústrias. Eu consigo pagar efetivamente esse produto comprado à vista. Ou seja, com isso eu faço com que quem não vendia para as prefeituras venda. E aí eu consigo mais fornecedores mais próximos para poder conseguir os EPIs, os equipamentos, os insumos que nós tanto vamos necessitar nesse momento. Existe uma preocupação grande em relação aos profissionais da área de saúde. Na Itália, médicos e enfermeiros morreram, né, por conta do contato com o coronavírus. Se bem que o caso da Itália é complicado, porque, apenas para que as pessoas possam entender, os italianos vivem do turismo, então eles necessitam da presença de pessoas. A maior indústria da Itália é o turismo. E por conta disso eles não tomaram os devidos cuidados e acabaram pagando um preço muito alto, porque aquela curva que o doutor comentava ainda há pouco se transformou num pico altíssimo na Itália, todos ao mesmo tempo, e nenhum país do mundo está estruturado para receber tantos pacientes ao mesmo tempo, nem que seja um país de primeiro mundo como é a Itália. Doutor, nesse caso específico, a gente mencionou o exemplo da Itália, os profissionais de saúde foram pegos também um pouco de surpresa. Aqui vocês já estão pensando, então, em equipamentos de proteção individual para os profissionais da área de saúde? Sim, são esses equipamentos que a gente, apesar de nós temos um quantitativo que tem um limite e que em algum tempo ele se esgotaria. Então, essa medida que foi decretada facilita com que eu já faça a compra ou preveja a compra desses insumos de proteção individual, que são os EPIs. Máscaras, gorros, óculos, capotes, aventais, que são os equipamentos de proteção da equipe que vai estar diretamente em contato com o paciente. Isso é uma coisa que tem que deixar bem claro. Eu andando na rua comecei a observar que tem um monte de gente usando máscaras. Eu já expliquei isso em outras situações, mas volto a explicar. A máscara não é uma medida de proteção. Como que não? Na verdade, a máscara ela deve ser usada por quem já está com um problema. Como assim? A máscara ela é uma barreira para que eu não projete vírus em você que é saudável. Mas você de máscara não está protegido. Por que não está? Porque os olhos estão descobertos. As mucosas dos olhos podem receber as gotículas de saliva e o vírus ser transmitido a você dessa mesma forma. Então, se você quer andar todo devidamente seguro na rua, você vai ter que andar todo paramentado. Não adianta passar uma máscara no rosto. Então, a máscara funciona como uma barreira para quem está doente não transmitir a você o vírus. Então, ficar andando por aí de máscara não pode ser uma sensação de segurança, mas não é segurança, certo? A Prefeitura também vem se preocupando em orientar a população para que permaneça em casa. Doutor, é importante que as pessoas entendam nesse momento que nós não estamos falando de férias, ou seja, não é para a pessoa pegar a família e ir para a praia, ou para a beira do rio, ou para o shopping, né? É um momento de ficar em casa realmente? Bem dito. Isso é uma situação importantíssima que as pessoas entendam.
Nós estamos falando que nós queremos o isolamento social. Por quê? Porque nós queremos quebrar o contágio. Não adianta a gente afastar a pessoa do trabalho e ela ir fazer churrasco com a família no final de semana. Não adianta a gente afastar ela da exposição no trabalho, mas você ir num shopping aglomerado de gente, numa balada à noite, na praia no final de semana. Não, não é férias que nós estamos dizendo. Nós aqui estamos colocando claramente, é um cenário drástico, ruim de se tomar essa decisão, mas tem que ser tomada, mas é um cenário de guerra. O inimigo é oculto. A gente não consegue ver quem está ou quem não está nesse momento contaminado. Então o que nós temos que fazer? Nos esconder. Nós temos que nos esconder do vírus. Como é que eu faço isso? Na minha casa, onde está higienizada, limpa, é lá onde eu tenho que ficar quieto. Nós, inclusive, no próximo decreto que estaremos emitindo, nós vamos estar estendendo o funcionamento de alguns comércios para que a população busque comprar seus alimentos, comprar seus insumos em horários mais amplos, para que ela não esteja concentrada naquele horário que aquele determinado estabelecimento estaria aberto. Porque o que nós não queremos? Contato. A gente não quer que as pessoas estejam em contato umas com as outras nesse momento. Porque é assim que o vírus se favorece, é assim que o vírus se transmite. E se nós não quebrarmos isso, nós teremos um problema seríssimo pela frente. Dr. Rodrigo Manja Bosco, secretário adjunto de Saúde de Ponta Grossa, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade de poder conscientizar e orientar a população. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.